E eu peço licença para rapidamente agradecer a presença de alguns convidados, outros que nos acompanham virtualmente. Temos aqui o presidente do SETSEG, Sindicato do Estado de Goiás, Ademar Pereira do Espírito Santo, o presidente do Sintratol, Sindicato de Toledo, Paraná, Alain Rodrigo Tresce, o presidente do Sindisan, Sindicato do Litoral Paulista e Região, André Luiz Neiva, do presidente do Sintropar, Sindicato das Empresas de Transporte e Logística do Oeste do Paraná, Antônio Carlos Mulfato Ruiz, do presidente da FUNTRAN, Fundação Memória do Transporte, Antônio Luiz Leite, do presidente do SETSEMA, Sindicato do Estado do Maranhão, Antônio Marcos Oliveira, do presidente do CETRANS ABC, Sindicato do ABC Paulista e Região, Cláudio Borelli, do presidente da FETRANSESC, Sindicato do Estado de Santa Catarina, Dagnor Schneider, e representando o Sindicarpa, Sindicato do Estado do Pará, contamos com a presença de Daniel Luiz Carvalho Bertolini e do vice-presidente executivo do Sindipesa, Sindicato Nacional de Cargas Pesadas e Excepcionais, Dásio Souza e Silva Júnior. E, ao decorrer dos trabalhos, citarei a presença de outros convidados especiais. Bem, então agora com a palavra o ministro do TST, Alexandre Luiz Ramos, que abordará o tema NR16, periculosidade, tanque de combustível. Ministro, fique à vontade, por gentileza. Eu começo aqui, evidentemente, renovando os agradecimentos e cumprimentando a desembargadora Ana Paula Lockman, do TRT da 15ª Região, também o desembargador Celso Pio, do TRT da 2ª Região, em São Paulo. Quando eu recebi este convite, eu me senti muito desafiado, de fato, a me debruçar um pouco melhor sobre esse tema. E por quê? Eu preciso explicar, e aqui vejo que a audiência é bem eclética, nós não estamos aqui só falando para operadores do direito e especialistas na atuação da Justiça do Trabalho, a lideranças sindicais, enfim. É preciso deixar claro que o judiciário brasileiro tem 5 segmentos. Existe a justiça comum estadual, que é a justiça que tem toda a competência residual do que não é dos outros segmentos. Existe a justiça federal comum, a justiça do trabalho, que é uma justiça especializada, a justiça eleitoral e a justiça militar, também federal e estadual. A Justiça do Trabalho tem a competência de julgar os conflitos individuais e coletivos decorrentes do mundo do trabalho em sentido amplo. Então, nós já tiramos uma primeira conclusão. É uma justiça especializada generalista, porque nós enfrentamos ali todos os segmentos, comércio, indústria, setor financeiro, setor de transporte, setor de portos, atividade esportiva, agora trabalho por aplicativo em todas as suas matrizes. Enfim, nós temos um mundo realmente, porque todo mundo, de uma certa forma, trabalha, seja do ponto de vista subordinado, seja do ponto de vista autônomo. E aí é um desafio muito grande. O juiz do trabalho conseguir conhecer todas as especificidades de todas as atividades econômicas nas quais o trabalho se insere. Agora, qual é o grande anseio hoje da sociedade? Isso já foi dito nas falas de abertura. Segurança jurídica. Todos querem segurança jurídica, porque é preferível uma regra imperfeita que se aplique a todos do que a regra mais perfeita decorrente de uma inspiração quase divina que um determinado juiz formate para o caso concreto. Só que isso não é fácil. Todos querem segurança jurídica não é um atributo ideológico, segurança jurídica não é só bom para o investidor, para o empreendedor, é bom para o trabalhador, todos precisam ter, quando entram no campo da relação jurídica, como atores, como players dessa situação, todos querem ter previsibilidade e segurança jurídica. Para quem investe, a segurança jurídica é fundamental para dimensionar o ROI, o Return on Investment.
que toda empresa faz. Todo mundo que faz investimento faz essa conta. Até mesmo o trabalhador com menor padrão salarial, se eventualmente ele vai colocar na poupança, ele vai fazer a conta de qual vai ser o retorno dele. E quanto maior o risco do cenário negocial, maior o retorno esperado de quem investe. Isso é simples assim. O que, no final das contas, impacta na precificação e compromete o padrão salarial do próprio trabalhador. Então, a partir de uma visão macro, segurança jurídica é um bem desejado por todos. Agora, vamos ver se a gente consegue, de fato, alcançar esse cenário ideal. A Justiça do Trabalho, enfim, tem essa competência. A competência do TST é uma competência muito específica, às vezes incompreendida, porque a Justiça tem que fazer justiça ao caso concreto. Isso é função das varas do trabalho e dos tribunais regionais do trabalho. A função do TST, e isso às vezes quando se fala, alguém pode até achar meio estranho, a função do Tribunal Superior do Trabalho, como é do STJ e como é também do Supremo Tribunal Federal, que são cortes de uniformização, não é fazer justiça ao caso concreto. É exatamente procurar preservar a uniformidade interpretativa e a rigidez do conjunto de regras, exatamente para que a gente possa ter uma interpretação desses textos que são vagos ou ambíguos, uma interpretação nacional. Enfim, às vezes atende mais a pretensão de uma parte, às vezes atende mais a pretensão de outra. Isso, enfim, faz parte do jogo democrático. Então, o TST tem essa função de uniformizar a interpretação. E só num segundo momento, quando abre o recurso de revista, é que pode ter um reflexo ao interesse particular da parte. Então, os recursos que vão para o TST, eles vão não para atender o interesse da parte, em primeiro lugar. Eles vão para contribuir com a função do tribunal na uniformização da jurisprudência. E se, de fato, houver esta uniformização, e aí pelas duas vias gerais de acesso ao TST, por divergência jurisprudencial entre dois tribunais regionais diferentes, ou por violação à lei federal e à Constituição, aí sim, num segundo momento, se pode atender o interesse das partes. E antes de entrar nesse tema do tanque complementar ou tanque reserva, e se isso é ou não equiparado como transporte de combustível, eu preciso dizer que o Supremo tem exercido um protagonismo também na área trabalhista. Eu falo também na área trabalhista porque nós percebemos no processo eleitoral o protagonismo do Supremo, enfim, do próprio Tribunal Superior do Trabalho. O TST é o único tribunal superior que julga matéria constitucional. O STJ só julga matéria infraconstitucional. E houve até pouco tempo, digamos até uns 10 anos, um certo pacto que o Supremo não se manifestava sobre questões constitucionais trabalhistas. Mas isso mudou. E mudou e vem mudando com uma intensidade muito profunda. Investigar as causas do porquê que o Supremo tem feito isso seria um outro debate. Mas o Supremo fixou teses muito importantes do mundo do trabalho. Por exemplo, uma discussão interminável de décadas sobre a validade da terceirização e o que era atividade fim e atividade meio. O Supremo, em 2018, julgando uma DPF, e um dos fundamentos da DPF, que é uma ação declaratória de preceito fundamental, de descumprimento de preceito fundamental, um dos preceitos fundamentais era exatamente segurança jurídica, porque a jurisprudência trabalhista, nesse assunto, gerava insegurança jurídica. E o Supremo fixou a tese da licitude da terceirização, dizendo que independe de ser atividade fim, atividade meio, preservando, evidentemente, a responsabilidade subsidiária automática do tomador de serviços privado.
Então, isso foi definido na DPF 324 e no tema 725 da repercussão geral. E agora o Supremo, que sempre tem como metodologia calibrar as teses por reclamação constitucional, e eu digo isso porque o setor de transporte já tem procurado levar o tema do tanque complementar ao Supremo via reclamação constitucional, entendeu que a pejotização é válida porque é uma forma de terceirização. Então, não só aquela terceirização clássica de contratar uma empresa com vários trabalhadores para prestar um determinado serviço na empresa contratante, mas também agora o Supremo, já de forma reiterada e com decisão, pelo menos da primeira turma, entendeu que é possível terceirizar contratando uma PJ, uma pessoa jurídica, né, individual. Então, isso já se reproduziu em outras situações e o TST, pelo menos na quarta turma que eu integro, já tem aplicado essa tese. Um outro tema importante que o Supremo julgou é o tema 550, que diz respeito à validade do contrato de representação comercial. Porque nós que somos juízes do trabalho, enfrentamos isso cotidianamente. Contratos civis de representação comercial são questionados na Justiça do Trabalho sob a alegação de que não era um contrato civil, mas sim um contrato trabalhista. O Supremo definiu que esses contratos são válidos e que compete à Justiça Estadual Comum decidir sobre a validade, a eficácia e a vigência desses contratos. E para o setor também, um tema importante na perspectiva da segurança jurídica, foi o julgamento da ADC 48. O julgamento ocorreu em 2020, em abril de 2020, há quase 3 anos, que diz respeito à lei do transportador autônomo de cargas, dizendo que a prescrição prevista nessa lei é constitucional e que também, um ponto muito importante, é que preenchidos os requisitos da lei, não se configura uma relação de trabalho, mas sim uma relação civil-comercial. E o mais importante é que, não estou dizendo que isso é bom ou ruim e para quem. Na jurisprudência constitucional do Supremo, a partir dessas teses fixadas, o Supremo já definiu, via reclamação, que quando existe um contrato de transportador autônomo de cargas, contrato formalizado com atendimento daqueles requisitos previstos em lei, o trabalhador ou motorista não pode ir direto na Justiça do Trabalho e discutir a existência ou não de vínculo empregatício, dizendo, não, mas esse contrato não vale, foi uma fraude, procurou impedir a aplicação da lei protetiva trabalhista, como a gente, enfim, tradicionalmente enfrentava isso nas nossas audiências e julgamentos. O Supremo já disse, mais de uma vez, que essas relações envolvendo o transporte autônomo de carga, por ter natureza comercial, não é da competência da Justiça do Trabalho, ainda que em discussão a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada essa fraude na inobservância dos critérios definidores da relação de emprego. Então, seguindo esse julgamento do Supremo, eventualmente um representante comercial, um transportador autônomo de cargas, que queira discutir a validade deste contrato civil e ir buscar direitos trabalhistas, tem que antes passar pela Justiça Comum, que vai analisar a validade do contrato, e se o contrato for nulo, aí sim ele demanda na Justiça do Trabalho as verbas trabalhistas tradicionais. Isso me faz lembrar, de uma certa forma, uma história que eu ouvi de uma pessoa assim, que era muito ocupada e estava numa reunião e começou assim, a receber muitas ligações da secretária do médico, com quem ele tinha feito um check-up recente. E eram ligações insistentes, mensagem de WhatsApp, e ele ali na reunião olhava aquilo e falava, não. Aí quando ele terminou a reunião, ele liga, né, retorna a ligação, e a secretária do médico dele diz, olha, o senhor precisa vir aqui urgentemente, eu estou tentando falar com o senhor desde cedo,
Mas, não, mas eu estava em reunião. Não, mas o senhor tem que vir aqui agora, é urgente, o médico está esperando pelo senhor venha agora. E ele, imagina, né, com aquele chamado de tanta urgência, ele correu para o consultório do médico. Quando ele entra, a secretária já estava esperando. Não, senhor, entra, por favor. Ali o médico está esperando no consultório, ele senta ainda meio esbaforido. E o que foi? Doutor, mas o que aconteceu? Tem algum problema com os meus exames? E o médico diz, infelizmente sim, analisei os seus exames e tenho duas notícias para dar. Uma notícia é horrorosa, devastadora, e a segunda é pior ainda. Aí ele, ainda impactado, ofegante, tá, por favor, a primeira notícia, né? Essa notícia que é horrível, que é, enfim, devastadora. Aí o médico falou, eu vi os seus exames e o senhor tem 24 horas de vida. Aí ele reclina um pouco, respiração até fica suspensa. Aí ele lembra que tinha uma segunda notícia pior ainda. E ele, mas doutor, qual é a segunda notícia que é pior? Estou para te falar desde ontem. Então, assim, eu não quero trazer, enfim, notícias, né? Mas, agora, em relação a esses temas do Supremo, eu acho que há uma boa notícia na perspectiva de segurança jurídica, de que o Supremo já vem construindo há vários anos, e a legislação acabou incorporando essa tendência, de que as decisões do Supremo, seja em controle concentrado, e falo aí da DC 48, da DPF 324 da terceirização, a 48 do transportador autônomo, o tema 725 e todos os julgamentos do Supremo, em controle concentrado ou em repercussão geral, tem um efeito vinculante e eficácia erga omnes, que o Supremo chama de um mecanismo de eficácia rescisória. Isso é uma coisa muito técnica, mas de um modo mais simples, o que o Supremo diz? Existe a prevalência da Constituição e, mais ainda, aquilo que o Supremo diz que é a Constituição. Não faço nenhuma comparação aqui com o cenário recente eleitoral. Mas essa é a jurisprudência que não é de agora, já é uma jurisprudência de alguns anos. E esse mecanismo de eficácia rescisória é como se fosse, assim, um raio que saísse instantaneamente da decisão do Supremo. E esse raio vai iluminar e orientar todas as decisões após o Supremo fixar a tese. Meio que compromete, diz, a decisão tem que ser assim. E se a decisão não for assim, além de caber a reclamação constitucional, esta decisão é inconstitucional e não vale. E não precisa entrar com ação rescisória. É só, na própria execução, arguir a inexigibilidade do título. Simples assim. Agora, em relação àquelas decisões já com trânsito em julgado, não ficam também imunes. Esse raio atinge, invalida, não com a força daquela primeira decisão, da decisão posterior, mas aí sim pela via da ação rescisória. Então, o Supremo também já tem jurisprudência quanto a isso. E agora, quarta-feira, o Supremo julgou dois temas importantes na área tributária, mas que refletem um pouco isso, os temas 881 e 885, que diz exatamente isso. As decisões proferidas pelo Supremo interrompem automaticamente os efeitos das decisões transitadas em julgado. Então, o Supremo vem sistematicamente reiterando isso. Isso, de uma certa forma, contribui ou prejudica a nossa visão de segurança jurídica. Existe um índice de complexidade para negócios que avalia 292 indicadores, e o Brasil, dentro dessas marcas de campeão, já pela segunda vez, o primeiro lugar nessa lista, como as jurisdições mais complexas para o mundo dos negócios. Seguido pela França, Peru,
México, Colômbia e por aí vai. Aí nós chegamos no tema em debate, que é o tanque suplementar e se isso gera ou não direito ao adicional de periculosidade. Muito bem, o TST, em 2019, julgou um tema correlato sobre a possibilidade de cumulação do adicional de insalubridade e periculosidade por fatores diferentes. E naquele julgamento, o TST, claro, por maioria, o debate foi longo, estabeleceu a tese de que os artigos da CLT que tratam de insalubridade e periculosidade, principalmente aquele que diz que não pode acumular os dois, foi declarado recepcionado pela Constituição, o que significa dizer que esses dispositivos estão vigentes e rígidos. E lá nós temos uma delegação do legislador, que na época a CLT foi por decreto de Vargas, sabemos, para que as atividades perigosas fossem aquelas consideradas por norma do Ministério do Trabalho. Então, a Constituição fala que é devido ao adicional de periculosidade, além do insalubridade e penosidade. A lei diz que esse adicional de periculosidade vai ser definido por norma regulamentar. E aí vamos para a norma regulamentar específica, que estabelece um regramento, e aí que eu acho que é o nó da questão, de operação de transporte de inflamáveis. Quando a gente fala o que é uma operação de transporte de inflamáveis? O que é uma operação de transporte de granel sólido? O que é uma operação de transporte de gado vivo? A gente consegue visualizar. E quando a lei fala o que é uma operação de transporte de inflamáveis, a gente imagina um caminhão-tanque transportando inflamáveis, dentro de toda aquela definição técnica. Só que nós temos isso, presidente Wander, a infraestrutura precisa melhorar muito, não é? Qualidade do asfalto, mais ponto de parada, abastecimento, enfim, uma série de demandas que o setor exige. E os caminhões precisam ter autonomia. Autonomia, para ter agilidade, celeridade, cumprir os prazos, etc. E aí, evidentemente, a solução é aumentar a capacidade do tanque. E se aumenta a capacidade do tanque de combustível, não do tanque de transporte do caminhão, mas o tanque de combustível do caminhão, que pode transportar qualquer carga, inclusive inflamável, mais alimento, carga viva, minerais, etc., a necessidade de ampliar o tanque, um tanque complementar, um tanque reserva e assim por diante. Já a ANR dizia que esse volume, essa litragem do tanque de combustível para uso do próprio veículo, não era considerado, essa quantidade não era considerada na conta dos 200 litros. Olha, esse dispositivo fala de transporte de combustível inflamável. Então, quer dizer, olha, eu não posso somar o que está no tanque com o que está no tanque do próprio caminhão para o seu uso próprio. Isso é o que a norma, parece de uma forma muito clara, estabelece. Por isso que eu vou dizer, parece. E agora, em 2019, houve o acréscimo de um item na norma regulamentadora, reafirmando isso, dizendo que não se aplica o dispositivo lá do 16.6 às quantidades de inflamáveis dos tanques de combustíveis originais de fábrica e suplementares certificados para cômputo da litragem para se estabelecer a carga superior a 200 litros. Até aí, a regra parece ser clara. Agora vamos ao problema. O TST, que tem a função de uniformizar esta interpretação, firmou uma compreensão, isso está claro na jurisprudência, firmou uma compreensão e já
ali 2015, 2016, 2017, a SDI1, aí só abro um parênteses muito rápido, a função do TST é uniformizar a jurisprudência nacional quando há divergência entre tribunais. Mas esses recursos são julgados por 8 turmas do TST. E, evidentemente, pode haver, como há de fato, divergência entre essas 8 turmas. E aí tem um outro órgão interno dentro do TST, que é a subseção 1, que é responsável por uniformizar essas divergências internas. Então, eventualmente, uma turma que tem uma visão mais protetiva do trabalhador foi julgando no sentido de que aquela quantidade do tanque de uso próprio computava para efeitos da periculosidade. Uma outra turma disse, não, a norma é clara, eu não posso somar essa litragem do tanque de uso próprio com a quantidade transportada no tanque. Isso gerou um conflito de jurisprudência e a SDI1 acabou estabelecendo uma compreensão de que esse tanque complementar ou reserva pode ser equiparado, quando superior a 200 litros, a transporte de combustível. Então, essa foi a jurisprudência que a SDI1 firmou, e hoje as 8 turmas do TST seguem essa diretriz, como dentro da disciplina judiciária, o que as turmas têm que fazer. Então, a primeira turma tem julgamento recente aqui, depois eu posso disponibilizar só como referência. A segunda, a terceira, a quarta turma que eu integro também, aplicando esta visão de que quando supera 200 litros não se aplica ali aqueles 2 dispositivos que mandam excluir, porque se equipara esse transporte do combustível do tanque para uso próprio do caminhão, se equipara a transporte de líquido inflamável. A quinta turma também tem julgado nesse sentido, a sexta, a sétima e a oitava, e a SD1 também reafirmando esta posição. Então, com essa informação, é possível afirmar que esse tema está sacramentado? Nada está sacramentado. O ministro Breno, a quem cumprimento, integra a SDI1 também, que eu integro, presencia semanalmente as mudanças ou tentativas de mudanças da jurisprudência consolidada, seja ela qual for. Eu digo que não, é um tema ainda que está para debate, a discussão da portaria de 2019. E por quê? Porque ainda não há no TST, apesar de já haver uma consolidação de que esse tanque para uso próprio, somado com complementar, se passa 200 litros, é equiparado a transporte de líquido inflamável, não há um enfrentamento específico da portaria de 2019. Mas já há, evidentemente, o enfrentamento daquele dispositivo anterior que já mandava excluir. Eu acho que isso desafia uma análise. Um precedente da quinta turma menciona esse novo dispositivo da portaria de 2019, mas foi um contrato de trabalho que vigorou até agosto de 2020, e a decisão do regional limitou o pagamento até a portaria de 2019. Limitou. E aí só a empresa recorre para retirar o período anterior. E aí a quinta turma disse, não, como a discussão era até 2019 aplicou a jurisprudência corrente e ficou assim. Então, eu fiz uma pesquisa, desde que recebi o convite, inclusive abrindo os dados do contrato de trabalho dos precedentes do TST, e não houve ainda, mesmo pela turma, um enfrentamento de contratos após 2019, dezembro de 2019, e a permanência ou não dessa jurisprudência já cristalizada à luz da norma anterior. Então, esse é um desafio que se tem, desafio da uniformização, ou de continuar julgando como sempre julgou,
ou, eventualmente, estabelecer uma superação, um overruling, como se diz no sistema de precedentes, para que fique limitado o direito à periculosidade, pelo menos até dezembro de 2019. O setor já demandou reclamações constitucionais no Supremo, invocando o descumprimento da súmula vinculante 10, é uma súmula do Supremo que diz que equipara-se a declaração de inconstitucionalidade quando o tribunal, sem observar a reserva de plenário, deixa de aplicar no todo ou em parte a norma. Então, isso viabiliza a reclamação constitucional para o Supremo. O setor já apresentou pelo menos 3 reclamações que eu consegui encontrar, discutindo exatamente decisões que deixaram de aplicar o item 16, 6.1 e também agora o ponto 1 da NR 16. Então, o Supremo ainda não se sensibilizou para esse tema. Não quer dizer que, eventualmente, possa ter uma outra compreensão. Mas superação de jurisprudência é isso. É quando existe uma mudança no ordenamento jurídico, e parece que houve, pelo menos, um esclarecimento, uma reiteração da intenção do legislador administrativo aqui, que é o Poder Executivo, e é possível, então, que haja uma rediscussão para superar essa equiparação do tanque para uso próprio como transporte de líquido inflamável. Isso depende, evidentemente, de que o recurso de revista que vá para o TST esteja muito bem aparelhado, porque também muitas vezes há uma incompreensão de por que o TST muitas vezes não conhece do recurso. Esse tema da aplicação do dispositivo específico da NR, aí vinculado à lei federal, da CLT e, eventualmente, ao dispositivo constitucional, que lhe dá concretude, tem que estar absolutamente pré-questionado. O que isso significa dizer? O Tribunal Regional deve ter emitido posição específica sobre a aplicação da alteração da portaria de 2019 para os contratos que vigoraram depois dessa alteração. Tem que ter manifestação específica. Se o regional não faz manifestação específica, tem que provocar. E o mais importante, ou tão importante quanto, a definição das premissas fáticas, porque também o TST não pode reanalisar questões fáticas. Então, o regional deve delimitar e ser provocado pelo interessado para que delimite quantidade do tanque, do principal, do complementar, qual era o tipo de carga, enfim, toda a questão possível. E por que isso? Porque, para vocês terem uma ideia, o TST hoje tem no seu acervo para julgamento quase 600 mil processos. 600 mil processos de todos os setores. Então, se não houver, de fato, aquilo que eu comentei no começo, o uso do recurso de revista, não para fazer justiça ao caso concreto, mas para levar o tema para ser uniformizado pelo TST, realmente a resposta padrão é a resposta que já está na jurisprudência. Então, se não houver uma provocação específica de superação de jurisprudência muito bem aparelhada, a tendência é continuar a inércia dinâmica da jurisprudência. E vejam, isso é tão complicado, e já vou dar assim, 2 ou 3 exemplos para mencionar como isso é sério e acontece. Acontece não pelo descuido, né, dos juízes e dos ministros que têm essa função no TST, mas pelo volume extraordinário de processos que, enfim, o sistema permite que acessem ao Tribunal Superior, que deveria julgar pouco e com mais qualidade. Sempre tive essa visão. Recentemente, eu peguei um caso de um banco que pagava para alguns gerentes que eram dispensados uma indenização especial. Um valor que o banco chegava e falava, olha, você foi um bom gerente, está aqui, além das verbas rescisórias, mais um valor. E para outros, não pagava.
Enfim, deveria haver um critério. Aí, esses que não recebiam essa indenização especial entravam na justiça e diziam, olha, por isonomia, se ele recebeu, eu tenho que receber também. E a Justiça do Trabalho, claro, reconheceu a isonomia e diz, olha, então tem que receber também. Aí se formou essa jurisprudência. Agora, olha só que interessante. Aí o banco deixa de pagar essa indenização especial em 2012. E aí aqueles que foram dispensados e não receberam, que foram todos, depois de 2012, entravam na justiça querendo esta indenização especial com base na isonomia. Agora, uma coisa é o seguinte, os dois são dispensados no mesmo mês, um recebe, um não. Acho que, se não houver um critério bem definido, está tudo bem, houve um tratamento discriminatório. Agora, eu não posso ter uma isonomia com uma regra do passado. Então, quando eu fui dispensado, todos não receberam, não há quebra de isonomia. Mas o que a jurisprudência do TST estava fazendo? Aplicando aquele precedente da isonomia. Quando pegava o tema, já pegava o precedente de isonomia e deferia a indenização. Um outro debate também que enfrentamos na turma, e também, de uma certa forma, na sessão da SDI1 de ontem, em algumas convenções coletivas se estabelece uma garantia de emprego pré-aposentadoria. E diz lá, olha, o empregado que tem uma certa idade, que trabalhou pelo menos 10 anos para a empresa e que estiver há 12 meses de implementar o direito de aposentadoria, tem uma garantia de emprego. Então, a empresa não pode dispensar nesses 12 meses. Ele atendeu o tempo, aí pode ser dispensado. Antes de completar os 12 meses, pode ser dispensado, mas nesses 12 meses não pode. E o que diz a norma coletiva? Que o empregado tem que fazer a comprovação por documento idôneo, mediante protocolo, na empresa, de que ele está naquele período de 12 meses antes de adquirir o direito de aposentadoria, sob pena de perda do direito. Aí a jurisprudência do TST, eu não estou dizendo aqui que está certo ou errado, eu votei diferente nesta semana na turma, mas o que a jurisprudência do TST diz? A empresa não pode exigir, a norma coletiva não pode exigir a comprovação pelo empregado, porque, e aí invalida a norma coletiva, porque a empresa tem acesso ao tempo de serviço do empregado. E vejam, esta é uma premissa falsa. A empresa não tem acesso ao tempo de serviço do empregado. Não tem. Mas a jurisprudência se consolidou e hoje, se a gente pesquisar lá, está dito que a empresa tem, mas não tem. A empresa tem, evidentemente, ao tempo de serviço dela. Aí pode contar, tem que ter pelo menos 10 anos na empresa. Tem ou não tem, ok? A idade, claro, tem mais ou menos de tal idade. Agora, o tempo de serviço, a empresa não tem acesso. Tanto que agora, recentemente, ano passado, uma portaria do INSS abriu a possibilidade, lá por um campo lá do site, da empresa acessar dos seus empregados os requerimentos e decisões administrativas correspondentes. Então, se o empregado da empresa entra lá com requerimento de auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente e até aposentadoria, a empresa tem como acessar que ele fez o requerimento e qual foi a decisão. Mas vejam, o requerimento é feito quando ele já implementou o direito. Então, a empresa não tem mesmo como saber. Na quarta turma, enfrentamos essa discussão, agora também sobre a luz do tema 1046, a validade da norma. E aí, o mais importante, se o tema 1046 permite que a negociação coletiva limite ou afaste direito previsto em lei, exceto os absolutamente disponíveis, com muito mais razão,
quando o próprio direito, que não tem base na lei, é criado pela negociação coletiva. A negociação coletiva criou o direito dessa estabilidade pré-aposentadoria e estabeleceu as condições. Ontem também, na SDI1, com o ministro Bremo, discutimos um outro tema também que vai impactar muito, mas é uma questão processual técnica, e já também concluindo, na perspectiva de segurança jurídica e de temas, me parece, de importância para o setor de transporte, uma decisão que reafirma um debate que tivemos, né, Breno, em 2019, sobre a condição de responsabilidade objetiva da empresa em relação à atividade do motorista carreteiro, que a jurisprudência do TST já estabeleceu como responsabilidade objetiva diante do maior grau de risco a que esse trabalhador está submetido. Até aí a jurisprudência já se consolidou e o Supremo parece ter validado isso em tema específico sobre esse assunto. Mas a SDI1 ontem reafirmou uma condição de afastar a possibilidade de que a culpa exclusiva da vítima possa excluir a responsabilidade objetiva. Então, uma coisa, claro, é o carreteiro estar dirigindo e, né, pelo risco do ambiente, sofrer um acidente, a empresa responde. Agora, e quando ele, só por conduta dele, o acidente acontece? Normalmente, isso exclui a responsabilidade, mas a SDI1 ontem afirmou que não, que isso faz parte do fortuito interno e que persiste a responsabilidade objetiva. Então, enfim, são muitos temas, o tempo é pouco, e desde logo agradeço, me colocando à disposição para o debate. Muito bem. Agradecemos ao ministro Alexandre Luiz Ramos por sua brilhante explanação e convidamos o doutor Narciso Figueroa Júnior, assessor jurídico da NTC, para compor a mesa na condição de debatedor deste painel. Ele que acompanhou atentamente cada palavra do ministro e agora, com certeza, conduzirá de maneira brilhante também esse debate. Enquanto ele é cumprimentado por todos, aliás, pelo ministro, né, já esteve também com os nossos presidentes, eu peço licença para citar apenas mais 5 nomes de lideranças, enquanto o doutor Narciso se prepara, uma vez que ele fez uma série de anotações e tem algumas perguntas para o ministro. Quero agradecer, então, o presidente do SETCOM, Sindicato do Oeste e Meio-Oeste Catarinense, Ederson César Vendrame, Flávio Benatti, vice-presidente da CNT, Confederação Nacional do Transporte, o presidente do Sindibras, Sindicato do Distrito Federal, Hélio Camilo Marra, e do presidente do Sindicap, Sindicato do Estado do Piauí, Humberto Lopes de Souza. Agora sim, doutor Narciso, por gentileza, fique à vontade. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, os componentes da mesa. É um prazer recebê-lo aqui, ministro Alexandre. Sua palestra foi muito precisa, esclarecedora. Eu serei breve, porque o evento já está atrasado. Nós temos mais 2 painéis. Gostaria de fazer uma única pergunta e reunir 3 assuntos para o senhor. Primeiramente, com todo respeito ao entendimento do TST a respeito dessa matéria, o setor transporte entende que já há um equívoco na jurisprudência. Então, a possibilidade de revisão da decisão da SDI, com base na alteração da NR16 pela portaria 2019, sabemos que é um trabalho árduo e praticamente de difícil implementação, porque o TST tem já, e os TRTs também, delegando seguimento ao recurso de revista por várias razões, inclusive pela ausência de transcendência. Mas é uma alternativa e nós entendemos e compreendemos a necessidade de ser feito. Mas nós gostaríamos de levar à avaliação do ministro o seguinte: a NR16, antes da alteração de 2019, que foi uma alteração feita, negociada pela CTPP no Ministério do Trabalho, com concordância do governo, dos trabalhadores e do setor patronal, para a inserção do item 16.61. Mas antes disso, a própria ANR já dispõe, no item 16.61,
que a quantidade de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprio do veículo não são consideradas para efeito desta norma. Então, o que o novo item fez foi deixar mais claro ainda, mas essa exceção, ela já existe. E o artigo 193 da CLT, combinado com o 195, atribui a competência ao Ministério do Trabalho a classificação da insalubridade e periculosidade. Então, a minha pergunta é a seguinte: mesmo com esse entendimento da SDI anterior à discussão da portaria de 2019, o TST já não está descumprindo a súmula vinculante 10 da reserva de plenário? Já que o TST, como todo tribunal superior, não faz justiça, é um tribunal técnico, já não estaria havendo esse equívoco de descumprimento da própria CLT e da ANR antes da alteração da portaria? Essa é a primeira pergunta. A segunda é que qual é o risco que nós corremos, porque hoje nós entendemos que é um dos passivos maiores que o setor tem. Qual o risco que nós corremos hoje dessa decisão da SDI ser convertida numa OJ ou numa súmula antes mesmo de existir a rediscussão dentro do TST a partir da portaria de 2019? E a outra questão também, ministro, é se essa matéria pode ser prevista em acordo com convenção coletiva dentro do segmento de transporte, afastando a periculosidade pelas razões que nós já expusemos. E nós temos um projeto de lei, que é o 1949/2021, o deputado Caleb foi relator, onde ele propõe a alteração da CLT no artigo 193, já que o 193 já foi alterado para criar outras exceções, para mencionar explicitamente que não há periculosidade nesse caso. Em que medida o senhor entende que a alteração da legislação pode contribuir para a revisão dessa discussão no TST? Bem, agradeço as perguntas, Narciso. Eu procurarei ser muito breve em relação a isso. Bem, começando pelo final, quando o legislador, que é quem recebe voto e representa a vontade popular, altera a legislação, o judiciário tem que cumprir, e isso é uma condição expressa e necessária para se mudar a jurisprudência, inclusive os temas do Supremo. Ainda que o Supremo tenha definido, a própria TST tenha afirmado a sua jurisprudência uniforme e, vamos dizer assim, sedimentada em OJ ou súmula, quando altera a lei, tem que alterar essa jurisprudência. A jurisprudência é uma expressão da lei. Então, quando nós tivemos a reforma trabalhista de 2017, evidentemente, todas as súmulas em sentido contrário ficaram automaticamente superadas. Então, é assim que acontece. Então, se é um ponto sensível para o setor, o campo mesmo de debate mais efetivo é o campo legislativo, que, colocando isso na lei, parece que não haveria dúvida, né? A possibilidade do TST transformar esse entendimento em OJ ou súmula, essa possibilidade é muito remota. Nós estamos engessados desde a reforma trabalhista. O Pleno já declarou inconstitucional um dispositivo da reforma que exigia uma série de requisitos para alteração e criação de súmula, mas a verdade é que o TST, em comparação com os outros tribunais de uniformização, é muito acanhado na produção de normas jurisprudenciais, súmulas e OJ. E até não sei se isso, numa certa medida, não é positivo. Por exemplo, o Supremo já tem mais de 1.000 temas de repercussão geral, o STJ tem mais de 1.000 temas de precedentes obrigatórios, e nós temos lá entre IRR e AC 18 temas fixados. Então, a possibilidade é muito remota. Claro que eu vou invocar aqui a quinta emenda para não me manifestar sobre um juízo de valor sobre essa jurisprudência do TST, quando desconsidera o item 16.6.1, que já determinava o não cômputo desse volume que está no tanque para uso próprio na atividade de transporte de combustível líquido. Então, me parece que já havia uma sinalização. A Justiça do Trabalho, enfim, certo ou errado, consolidou um entendimento que aparentemente conflita com esse dispositivo. A portaria de 2019 reacende essa discussão, e eu acho que é válida essa rediscussão. Há um cenário normativo novo, desde 2019, que pelo menos pode
enfim, ensejar, animar, motivar uma revisão da jurisprudência. É possível, a probabilidade disso acontecer é algo que aí, evidentemente, o setor com a assessoria jurídica tem que avaliar. Mas, de fato, se é um problema do setor, o melhor caminho, mais efetivo, é o debate político e alteração da própria CLT. Mas eu tenho a impressão que o Rebuzzi, o Pelúcio, o Wander, eu gostaria também de fazer algum comentário. Rebuzzi, por gentileza, você que sempre tem a língua afiada, né? Pensamentos céleres. Olha, a questão é a questão recorrente, né, ministro, que é as empresas realmente, como o senhor mencionou várias vezes durante a sua apresentação, o problema da segurança jurídica, né? O setor de transporte de cargas é um setor muito complexo, né? O senhor mesmo aí, o senhor não é do setor, mencionou vários tipos de modalidade de transporte aí, de carga perigosa, carga viva, combustível, carga não perigosa. Então, a gente tem uma complexidade de legislações a cumprir, né? De questões operacionais a seguir. Então, é um setor realmente muito sacrificado nisso. Toda a empresa de transporte é obrigada a especializar no produto que ela acaba transportando. E essa é a insegurança que o doutor Narciso agora mencionou, né? Quando a gente tem, o senhor mencionou, a lei, se ela for alterada, ela prevalece sobre a jurisprudência. Mas, enquanto isso não acontece, nós ficamos nessa insegurança total, que qualquer trabalhador que entre em questão, que entre com uma questão contra a empresa, vai acabar se beneficiando, entre aspas, daquela situação. Então, por isso que eu acho muito importante, né, os senhores estarem aqui hoje, acompanhando a demanda, o que sofre uma empresa de transporte. Basicamente é isso. Acho que essa é a mensagem que o senhor recebe aqui e a mensagem que o senhor nos passa também em relação a esse conhecimento específico sobre o setor que o senhor está recebendo aqui hoje. Basicamente, não seria uma pergunta, seria assim uma preocupação adicional ao que o senhor falou na sua apresentação. Muito bem, obrigado, Rebuzzi. Você representou aqui a vontade de todos que estão em nosso auditório e também nos acompanham pela internet. Senhoras e senhores, parabenizamos aí pelo debate, em especial ao ministro Alexandre Luiz Ramos. Né? Uma pergunta? Uma pergunta, então, por favor, o microfone. Senhor ministro, eu me apresento como o relator do projeto de lei e eu apresentei um substitutivo. A questão é quem define o que é perigoso ou o que não é perigoso. Essa é a questão que o legislativo precisa definir para terminar com o que procede, que um interpreta assim e outro assado. Porém, a norma 16 já diz claramente que o que se destina ao consumo não é carga. Sendo assim, alguém mudou o conceito e lá no Legislativo eu apresentei o projeto para clarear o assunto, porque é um direito de qualquer um a interpretação. Bom, vamos fazer só uma analogia. O Boeing 737, ou até o nosso avião da Embraer, carrega 19 toneladas de combustível para o consumo. O 747 carrega 210 toneladas de combustível para o consumo. Eu sento lá dentro desses aviões. Enquanto eles abastecem, eu estou sentado lá como passageiro. E não é considerado carga perigosa porque é destinado ao consumo. Ora, para fazer essa lei, eu fui me informar primeiramente com os órgãos que registram os acidentes de trânsito do país e nunca até hoje houve na história um acidente provocado por tanque de combustível de caminhão. Nunca. Por que alguém tem que dizer que é carga perigosa, se nunca teve um acidente? Então, daí para frente, fui fazer as investigações.
Ora, não é a questão do caminhão. A máquina que trabalha na agricultura, ela entra lá com 2.000 litros, porque ela não pode voltar para abastecer toda hora e o caminhão não vai no campo. Uma máquina que trabalha na infraestrutura, ela sai com 2.000 litros, porque ela tem que fazer a estrada e levar tanque. E não é tanque suplementar, é tanque que já sai de fábrica com a norma. Então, há um erro de interpretação por parte do judiciário que a lei precisa clarear. Daí que entramos. Ela passou na CETASP. A CETASP é a comissão que estuda exatamente a relação trabalhista. E os empregados que eu consultei e os autônomos que eu consultei foram claros. Isso é invenção, não é perigo. Alguém inventou que é perigo. Então, eu peço a sua compreensão para ler o meu projeto de lei, tá? Que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, porque ela foi feita não para contradizer, mas ela foi feita para esclarecer, porque vocês não têm a obrigação de saber tudo o que acontece no setor de transportes. Essa é minha obrigação, é nossa obrigação. E vocês, tendo conhecimento desses fatos que estou relatando, cujos documentos, inclusive, eu apensei ao projeto de lei substitutivo, quem sabe vocês mudem o pensamento dizendo não é carga perigosa. É isso, ministro. Muito obrigado.